Não, me solta. Penélope grita com o homem enquanto bruscamente tenta se soltar. Porque eu tenho que morrer. Não quero morrer, eu não quero morrer. Ela pensa desesperada. Senhorita, o homem diz tentando acalmá-la enquanto ainda a segura. Penélope olha finalmente o homem e percebe quem ele é, um dos protagonistas masculinos do jogo. Você está bem? Ele pergunta enquanto vemos sua favorabilidade zerada. Penélope ainda parece meio receosa, então o rapaz pede para ela se acalmar e diz que não vai machucá-la. A mulher então pensa que ele é da família Berdandi, o marquês e feiticeiro, enquanto isso vemos o jovem dando um sorriso reconfortante. Suas mãos são cálidas. A prota pensa e logo depois se pergunta, será que Calisto me seguiu? Acho que não. A protagonista então decide que não pode mais esperar para voltar para casa. Ela não quer ficar nesse lugar nem mais um segundo. Estou bem. Sinto muito ter lhe incomodado. Finja que não viu nada. Por favor. Penélope pede. Espere um minuto. Senhorita, o feiticeiro diz aparentemente preocupado. Você está sangrando e está muito pálida. Me permita te levar ao médico. Penélope nega ajuda dizendo que precisa voltar ao salão do banquete. O homem então diz para ela pelo menos aceitar isso e dá um lenço para a mulher dizendo que se ela pressionar sobre a ferida vai deter o sangramento. A prota parece surpresa com a gentileza do homem, mas então ela aceita e pega o lenço. Muito obrigada, irei me assegurar de lhe devolver o favor. A mulher diz. Não se preocupe, em vez disso, na próxima vez que nos encontrarmos, espero que seus olhos estejam livres de qualquer tipo de dor. O marquês diz, limpando uma lágrima do rosto da nossa prota. Depois dessa bonita cena, vemos que a favorabilidade do homem aumentou para 9% do nada. Parece que ele ficou interessado na protagonista. O cenário muda. Penélope chama Derek que olha para trás. Não me sinto bem. Acho que irei voltar para casa primeiro. A mulher diz e Derek olha sério, como se algo tivesse errado. Com isso vemos Penélope pressionando o lenço na ferida que Calisto deixou no seu pescoço. A mulher então desaba e sua visão começa a escurecer. A última coisa que ela vê é um vislumbre de Derek correndo em sua direção. A protagonista agora está desacordada enquanto vemos algumas pessoas cuidando dela. Ainda apagada, nossa prota se pergunta se por acaso está começando a sonhar com a antiga Penélope, mas logo ela percebe que não, era seu próprio passado, na sua antiga vida. Vemos nossa protagonista caída no chão, surrada e maltratada. Ela estava sofrendo bullying. Realmente podemos fazer isso? O que vai acontecer se os irmãos dela descobrirem? Uma voz desconhecida pergunta. Por acaso, você não sabe? Eles odeiam ela. A simples menção dela faz com que eles se arrepiem de desgosto. Outra voz diz. De onde ela saiu? Como pode estar na nossa escola? E a partir de agora, certifique-se de não entrar no nosso campo de visão. Após terminarem de falar, os agressores riem e com isso o cenário muda. Estou de volta. A prota diz entrando em casa encontrando sua família infernal que não estava nem aí para ela. Até que um dos irmãos nota seu estado. Espera, pare aí. O que aconteceu com você? Por acaso foi agredida? Ele pergunta. Não é nada grave, apenas caí. A prota diz, mas o irmão obviamente não acredita. Ele pergunta o que são esses hematomas e quem foi o felá da fruta que fez isso. Porém a prota diz que não é nada grave. O irmão tenta insistir e isso faz a protagonista explodir de vez. Já te falei que não é nada grave. Desde quando você se preocupa comigo? Já te disse que não é nada. Me deixa em paz. Por acaso eu já pedi por algo alguma vez? A mulher grita irritada deixando sua família de merda surpresa. Eu nunca fiz nada. Então, por quê? Por que vocês continuam me fazendo isso? Ela grita novamente enquanto chora e cai de joelhos com a mão no rosto enquanto sua família observa. O tempo passa e vemos a prota mais arrumada. Veja, quão ridículo eles podem ser para chegarem a esse ponto. De qualquer forma isso não voltará mais a acontecer, o irmão mais novo diz. Obrigada, irmão. A prota diz falsamente enquanto pensa que isso na verdade é tudo culpa dele. Porque tenho que te agradecer apenas por limpar o seu próprio desastre.
Eu só queria um pouco de amor. O cenário muda novamente, e vemos nossa prota acordando aos poucos. Ela então vê alguém de costas perguntando para outro alguém por que ela ainda não está acordada. Que barulho! A protagonista murmura e então com sua visão embaçada ela se pergunta quem é. Oh, mas é claro, é o nosso segundo filho da fruta. Ela pensa confundindo Reinald com seu antigo irmão. Ei, você, te odeio. A protagonista diz deitada enquanto Reinald está parado do lado da sua cama. O tempo passa e Penélope finalmente acorda. Senhorita, como está se sentindo? Emily pergunta e a mulher responde que está melhor. A empregada então diz, graças a Deus, estive tão nervosa nesses 4 dias, todos estavam preocupados, inclusive o primeiro jovem mestre. Penélope ficou meio surpresa com a informação e Emily continuou a falar. O primeiro jovem mestre lhe carregou e a trouxe até aqui. Meu irmão. Penélope pergunta e a empregada responde que sim. O primeiro jovem mestre nos deu o nome do lugar onde você se encontrava e me pediu que chamasse todos. O segundo jovem mestre correu até o Palácio Imperial, mas o mordomo conseguiu detê-lo. Emily explicou toda a situação para Penélope. A mesma então pensou em como isso era inesperado e que ela não conseguia acreditar que todos na casa reagiram dessa maneira. A prota então se pergunta o que aconteceu enquanto ela esteve inconsciente. Nunca havia visto a senhorita tão doente. Estava tão triste por você. Emily diz parecendo genuinamente triste. Penélope agradece à empregada pelo bom trabalho, mas a mesma diz, por favor, não diga isso, eu tenho estado com você há anos. Enquanto me furava com uma agulha, a prota pensa. Emily então fala que esse não é o momento para dizer essas coisas e que vai avisar para os outros que a mulher acordou. Penélope apenas concorda e deixa que a empregada vá. Sozinha a prota pensa em como ainda continua no jogo. O tempo passa e deitada Penélope diz que acha que viverá por mais um tempo. Ela então toca na atadura enquanto pensa em como está exagerada. Qualquer um que veja vai pensar que ela quebrou o pescoço. A protagonista então reflete que esse ferimento nem foi tão grave comparado ao tratamento que Penélope recebia. Toque toque. Barulhos de alguém batendo na porta. Senhorita, sou eu, o mordomo Fenel. O mordomo. Penélope se pergunta enquanto pensa se ele esqueceu que ela disse que não queria mais ver a cara dele. Emily, vai e veja o que aconteceu, a prota ordena. Senhorita, o duque está te procurando. A empregada diz depois de averiguar a situação. Meu pai. Penélope fala e logo pensa em como ela achou que o mordomo Fenel obedeceria à regra que a mesma impus. Ele não me obedecerá, não importa o que eu faça. Ela se pergunta. Que seja, por que o duque está me chamando? Será que ele está bravo pelo escândalo que eu fiz no palácio? Penélope pensa passando pelo mordomo. Vamos, senhorita. Fenel diz e então a prota pergunta o porquê dele não está indo na frente. Como pode um servente caminhar em frente ao seu mestre? O homem diz deixando nossa prota surpresa. O que? Por que ele está se comportando desse jeito comigo? A mulher se pergunta comicamente chocada enquanto o mordomo diz para eles seguirem adiante. Eu estive esperando por isso. Hoje, nós iremos te servir apropriadamente. O mordomo pensa brilhando enquanto se imagina como um sushimen. Já se levantou, senhorita? Um funcionário pergunta fazendo uma reverência. Como está se sentindo, senhorita? 2 empregadas perguntam também fazendo uma reverência. Penélope estranha o comportamento enquanto se pergunta o que há de errado com os funcionários. Com isso vemos o mordomo encarando a todos firmemente, deixando claro que ele é o responsável por esse tratamento mais positivo. Duque, a senhorita Penélope está aqui. Fenel anuncia batendo na porta e então o duque manda que ela entre. Passe, por favor, senhorita. Fenel diz abrindo espaço para a mulher. Penélope entra enquanto pensa se por acaso o homem foi para um centro de treinamento para mordomos. Está aqui? O duque pergunta e Penélope diz que sim, já que ele a chamou. O duque então diz para ela se sentar. Assim então os dois ficam sentados olhando um para o outro em silêncio até que o homem começa a falar. A razão pela qual te chamei hoje. Espera, pai, permita que eu me explique.
Penélope diz de maneira enérgica, interrompendo o homem. Ela então se ajoelha e diz que tudo é culpa dela. Sei que prometi que não voltaria a causar um escândalo, e ainda assim rompi minha promessa causando no banquete real. Ah, não. Espere. O Duque tenta falar, mas Penélope continua sua atuação. Não me atrevo a pedir que me perdoe. Sei que é minha culpa. Aceitarei qualquer tipo de castigo então. Antes que pudesse terminar de falar, a mulher finalmente é interrompida pelo homem que pede que ela pare. Penélope Eckhart. O Duque diz com firmeza enquanto a prota pensa se a técnica de atuação dela não vai funcionar de novo. Sim, pai, a mulher fala. Levante-se. O Duque diz e então Penélope pergunta. O que? Eckhart não se ajoelha em nenhuma circunstância. Não rebaixe você mesma, Penélope. Ninguém pode fazer com que você fique de joelhos enquanto você for uma Eckhart. O Duque diz altivo e segue a falar, mesmo que seja uma ordem da família imperial. Se você entendeu, levante-se agora mesmo. Penélope rapidamente se levanta surpresa, enquanto gagueja um sim em resposta ao homem. Isso me surpreendeu. Por acaso eu disse algo errado? Ela se pergunta. Penélope, a razão pela qual te chamei aqui hoje não foi para te culpar. O Duque fala deixando nossa prota bem surpresa. Então, por quê? A mulher pergunta e o Duque responde que quer saber mais sobre o que aconteceu no palácio naquela noite. Penélope continua confusa e então o homem faz outra pergunta. Me diga, o que diabos aconteceu entre o príncipe herdeiro e você? Penélope então lembra dos acontecimentos e meio nervosa começa a falar. Bom, eu saí para tomar um pouco de ar fresco. Porém peguei o caminho errado e esbarrei com o príncipe herdeiro. Mas naquele momento ele parecia estar de péssimo humor. Com isso o Duque pergunta. Então, você está me dizendo que o príncipe herdeiro cortou o seu pescoço só porque estava de mau humor? A mulher nega e diz que não é isso. Como que não é isso? O Duque esbraveja irritado. Então o que é que aconteceu com o seu pescoço? Te ameaçaram mesmo sendo parte da nobreza, e com uma espada. A prota então diz que foi ela quem irritou o príncipe em primeiro lugar, o que não é verdade. Ele que é maluco, voltando à história. Você o irritou tanto? O homem pergunta e a mulher diz que infelizmente sim. Bom trabalho, o Duque diz olhando para o lado e deixando a prota completamente confusa. Podemos processar o príncipe herdeiro pelo dano que ele te causou e pedir um favor como pagamento. Você se tornou um membro importante para a família Eckhart. Penélope. O homem falou deixando a mulher ainda sem entender. Devemos nos encarregar de colocar ele em seu lugar ao menos uma ou duas vezes. Ele se tornou muito orgulhoso depois de receber o título de herói da guerra. O Duque falou e nervosa Penélope disse que alguém podia escutá-lo pensando em como isso era um insulto à realeza. Porém o homem não se importou e continuou a falar. Você tem que entender, Penélope. A família Eckhart não está do lado de ninguém, somos neutros. Sim, claro, a prota respondeu enquanto pensava que não tinha ideia desse fato. O homem mais velho então começa a explicar que ainda que esse seja o caso, é difícil resistir a qualquer coisa sem aliados, desde a morte da imperatriz. O apoio ao príncipe herdeiro vem diminuindo, e por sua vez, a rainha, que é mãe do segundo príncipe, tomou o controle do palácio devido à ausência do príncipe herdeiro por conta da guerra. Quem será o próximo imperador? O Duque faz uma pergunta retórica e diz que isso ainda não foi decidido. A protagonista então pensa que não sabia que Calisto tinha um cenário tão complicado. Ela não soube no modo normal porque estava ocupada conquistando objetivos, e agora entende porque o homem tinha motivos para agir como um assassino insano no banquete. Com uma situação caótica como essa é difícil permanecermos neutros, mas você se manteve tranquila e agiu muito bem no momento. O Duque falou e então pigarreou olhando de lado. Te recompensarei por isso. Tem algo que deseja? Uma recompensa. Penélope pergunta confusa enquanto pensa se realmente não vai ser castigada pelo homem. O Duque então pergunta se a mulher quer que ele chame os joalheiros, ou se ela quer trocar todos os vestidos por novos. Penélope comicamente pensa que isso é demais e exagerado. A expressão dela muda e ela então diz que pensará sobre isso um pouco mais e lhe dirá o que deseja.
O cenário muda. Penélope está caminhando de volta para o seu quarto, enquanto uma mensagem do sistema mostra que ela conseguiu melhorar a sua reputação com o Duque ganhando 5 pontos. E como ela tinha 0 agora, o total de reputação com o homem é exatamente 5 pontos. Ser machucada pelo príncipe herdeiro foi algo tão impressionante. Nem fiz nada. Ela pensa se perguntando e continua a refletir. Bom, seja favorabilidade, charme ou reputação, subir positivamente é o que importa. Senhorita, está de volta. Emily fala e Penélope diz que sim. A empregada então dá um lenço à sua mestra e diz que ela estava com isso no pescoço no dia que desmaiou. O jovem mestre disse para jogá-lo fora, mas ela guardou para entregar a Penélope. Isso é. A prota diz reconhecendo que foi o lenço que o Verdandi deu a ela naquele dia. A mesma tinha se esquecido. Obrigada, Emily. A protagonista diz e surpresa a empregada diz, ah, claro. Penélope então pergunta se aconteceu algo notando o comportamento da criada que diz que não é nada claramente envergonhada e feliz com o agradecimento. Nem parece que furava a prota com uma agulha há uns dias atrás. Que garota mais estranha. Penélope pensou enquanto segurava e encarava o lenço. A prota então começou a refletir achando que deveria dar algo em agradecimento ao Visconde Verdandi. Afinal, ela também queria encontrá-lo novamente, já que ele é um dos alvos. Penélope então pede que Emily diga ao mordomo para chamar o joalheiro à mansão amanhã. O joalheiro. A empregada se pergunta e então pergunta se a senhorita irá comprar novos acessórios para o festival que se aproxima. Festival. Penélope pergunta confusa e então Emily explica que o festival para celebrar a fundação do Império será na próxima semana. Também irão celebrar os grandes feitos do príncipe herdeiro na guerra. A empregada diz e então Penélope fala para ela não mencionar o príncipe herdeiro de novo. Vai e busque o mordomo. A prota diz e Emily obedece dizendo que logo estará de volta. Penélope então pensa que na próxima semana terá um festival. No jogo os eventos de captura são consecutivamente desbloqueados. A mulher então abre a gaveta da cômoda e volta a pensar em como conheceu o Derek e o Reynold pela primeira vez na mansão. Depois conheceu o príncipe herdeiro e o Vinter Verdandi no palácio. O único que falta agora é o cavaleiro Iclis. A mulher então tenta pensar no que Penélope fez no festival. Ela estava tão ocupada superando o episódio do Juntos no dia do festival com o Derek e o Reynold. A prota fica chateada por não conseguir lembrar de nada mais além de estar ocupada morrendo lá. Ela nunca conheceu Iclis jogando como a Penélope no modo difícil. E mais, segundo a ordem cronológica dos eventos, é o Duque Eckhart quem o traz para a mansão depois de comprá-lo. Mas definitivamente isso foi durante o festival. Esses são os pensamentos de Penélope. A mulher então diz, tenho que achá-lo antes que o Duque o faça. Ela então pensa, durante meu encontro com Calisto me decidi. Tenho que terminar uma rota o mais rápido possível e sair desse maldito lugar. Não posso morrer apenas tentando. E para conseguir isso tenho que eleger a rota mais simples e aumentar a minha favorabilidade. Penélope então diz, Iclis, eu escolho você. O cenário muda e vemos Penélope e Emily num local com muitas flores e árvores. Parece um jardim, mas não tenho certeza. A prota então pensa em como ela precisa achar um lugar que dê para escapar da mansão. Ela tem que encontrar isso antes do dia do festival, mas não vai ser fácil já que o lugar é gigantesco. Penélope então pede para Emily buscar algo para ela comer e se senta do lado de uma árvore enquanto folheia um livro. Depois de um tempo a prota escuta os barulhos e pensa que é a empregada voltando. Ainda encarando o livro, ela pede a Emily um marcador de páginas. Vendo que não obteve resposta, ela olha para o lado perguntando pela garota. Você está se sentindo bem? Derek pergunta enquanto carrega uma cesta e Penélope fica meia surpresa com a presença do homem. Eles se encaram por alguns segundos até que a mulher nota algo. A favorabilidade do homem subiu para 8%. Penélope rapidamente se levanta, mas seu irmão diz que ela não precisa se levantar. A mulher diz que está tudo bem e que já ia voltar. O homem então pergunta se ela não tinha pedido esse lanche.
A prota então pergunta se foi Emily que pediu para ele trazer, mas Derek nega e responde que o mesmo disse que os traria porque ele precisava conversar com ela. Penélope então pensa o que ele quer falar com ela e pergunta se é sobre o que aconteceu no palácio. Derek olha para sua irmã calado e ela solta um suspiro começando a falar. Você deve ter sentido vergonha de mim nesse dia. Lamento não ter tido consideração a você, jovem mestre. Se você acha que devo ser castigada. Antes que a mulher continuasse a falar, Derek a interrompeu dizendo que não é isso. Ele não queria falar sobre isso. Se não é isso, então o que é? Penélope pensou e então perguntou o que o homem desejava falar. Por que você voltou a me chamar de jovem mestre? Derek perguntou. Perdão. Penélope questionou confusa, fazendo o homem virar o rosto e dizer que não é nada e que é para ela esquecer, já que ele não se expressou da forma correta. O homem então mostrou um lenço rosa para a mulher e disse que achou isso para ela. Um lenço. Penélope pergunta e então seu irmão diz que ela não deve sair andando do jeito que está. Você sempre tem que levar em conta o peso do seu sobrenome. Não pode simplesmente receber e guardar as coisas de um homem. Muito menos se é um homem que você não conhece. Nunca se sabe a reputação que ele pode ter. Derek fala e Penélope pensa que ele deve estar se referindo ao lenço que o Vinter deu a ela. Por isso ele mandou Emily jogar fora. Ela se pergunta. Como ele soube que foi um homem quem me deu? Penélope pensa. Achei que ele ficaria bravo comigo. Nunca achei que fosse fazer algo assim. Obrigada. Penélope diz segurando o lenço. Ela então pensa que o lenço parece ser caro e é muito macio. Ele não está embalado como a maioria dos presentes, mas... Com uma expressão de felicidade genuína, Penélope diz: Eu irei cuidar muito bem dele, jovem mestre. As palavras da mulher mexem com Derek. Seu coração dá uma batida mais forte e sua expressão fica meio em choque. O que aconteceu com ele? Ele parecia bem até agora há pouco. Penélope pensa. Eu me esqueci que tenho algo urgente para resolver. Derek inventa uma mentira, se vira e rapidamente vai embora deixando a mulher para trás. A protagonista pensa em por que o homem está agindo desse jeito enquanto observa ele se afastando. Ela então nota algo. A favorabilidade dele aumentou para 10%. A protagonista então pensa sobre o que diabos aconteceu com esse jogo. Ainda não entendo como é que esses marcadores sobem. Bom, pelo menos no jogo que joguei antes de vir para esse mundo, sinto que estou me saindo melhor a cada dia. O cenário então muda e vemos Penélope feliz dizendo: Eu encontrei. A mulher está de 4 no chão enquanto pensa que finalmente achou o buraco. Estava próximo à área de treinamento dos cavaleiros. Acho que eles usavam para fugir do treinamento. Fato engraçado, a prota só encontrou o buraco porque tropeçou em uma pedra e caiu kk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 . Ah! Porque o maldito sistema desse jogo não me deu a informação disso. Penélope pensa enquanto limpa sua roupa. Estou aliviada de ter encontrado isso antes do festival. A prota raciocina enquanto amarra o lenço que recebeu de Derek no pescoço. Ela então reflete que conseguiria permissão para sair, mas não deixariam ela ir sem um guarda, ainda mais se descobrirem que ela vai ir no leilão secreto do mercado de escravos. Eu vou te salvar essa noite, Cleese. É melhor que atenda às minhas expectativas. Penélope fala séria. O que você está fazendo aqui? Uma voz pergunta de surpresa e Penélope se vira rapidamente. Vemos que a voz era de Reynold. Ele está todo suado enquanto carrega uma espada de madeira. Parece que ele estava treinando. O homem então encara a mulher seriamente. A protagonista percebe que a favorabilidade do homem subiu para 7%. Isso a deixa encabulada. Ela então pensa que talvez o interesse dos irmãos cresce quando eles não veem a Penélope. Por que está me olhando assim? O que está fazendo aqui? Reynold pergunta enquanto Penélope reflete que seus esforços para buscar um botão de reinício foram um completo desperdício. A mulher logo diz que estava apenas andando pelo lugar. O homem então pergunta: apenas passeando? Ele então dá uma risada enquanto olha para a mulher e fala: justo pelo lugar onde se encontra um buraco para escapar. Que coincidência. Penélope então fica com cara de tacho percebendo que suas intenções foram descobertas. Bem, por que você está aqui?
A mulher pergunta tentando mudar de assunto e Reynolds responde: não pode saber só olhando para mim? Estou voltando do meu treinamento. Então vemos o homem limpando seu suor como um deus grego. A protagonista então o encara enquanto pensa que ele tem um bom corpo e também é bonito. Ei! Reynolds diz e Penélope pergunta: o quê? Você tem algo para falar? O homem então balança a cabeça e diz que não é nada. Aparentemente ele desistiu de falar algo. Então, já que você continuará com seu caminho, eu continuarei com o meu. A prota diz e então o jovem fala para ela conhecer seus limites. O quê? A mulher fala, mas Reynolds logo diz que se ela esqueceu que há 4 anos atrás a mesma quebrou a perna tentando cruzar o muro como um cavaleiro que queria fugir dos treinamentos. Por conta disso as paredes foram remodeladas e as tornaram mais altas. Poderiam escrever 10 livros com as frases que os cavaleiros costumavam insultá-la na época. Ok, eu ri muito nessa parte do livro dos insultos kkkkkkkkkk. Ah, sério Penélope? A prota pensa comicamente. E logo depois diz que não vai fazer algo assim. Reynolds então fala para ela conseguir a permissão do pai para sair e não se meter em problemas outra vez. A mulher diz que não vai se meter em problemas, mas o homem apenas a encara pensativo. Ele parece meio descrente. Bem, o problema é seu. Ele disse virando e indo embora. Penélope apenas observa enquanto pensa nos 7% da favorabilidade do jovem. Porém nesse momento a janela do sistema aparece. Nela vemos que tem uma nova missão. O sistema então pergunta se a protagonista deseja prosseguir com o evento de ir no encontro no festival com Reynolds. A recompensa dessa missão é aumentar a favorabilidade do homem em 3% mais um item secreto. A protagonista reflete se deve fazer esse evento com o Reynolds, ainda mais sabendo que a recompensa é apenas 3% de favorabilidade. Ela logo decide que não, já que poderia morrer antes mesmo de completar esse evento. Além disso, Reynolds é muito rude, então a mesma não conseguiria relaxar com ele no festival. A prota então lembra dele há alguns minutos atrás dizendo para ela conhecer seus limites. Penélope pensa que claro que ela gostaria de ser capaz de aceitar esse evento, mas não é isso que ela quer no momento. Com isso o cenário muda e vemos a prota jogando uma corda improvisada de lençóis pela janela enquanto pensa que hoje é a primeira noite do festival. Cansada do esforço, a mesma reflete que está pronta e que está levando uma túnica que a fará passar despercebida. Ela também tem algumas moedas de ouro e um cheque que recebeu como recompensa do duque por conta do incidente do palácio. A protagonista então reflete que tudo o que resta agora é descer em segurança. Penélope então olha para baixo e começa a refletir que é apenas o segundo andar. Além disso, ela verificou se descer dessa altura era seguro depois de pensar algumas vezes enquanto andava pela mansão. Ela então pensa: tenho certeza de que posso descer o suficiente. Mas logo nossa protagonista percebe que pensou errado. Ela ficou pendurada no meio do ar. Essa parte aqui ficou forçada até porque daria para ela perceber até onde a corda ia antes de descer. Enfim, voltando à história. Penélope pensa que a corda é muito curta. Desesperada ela pensar no que fazer. Se pular fará muito barulho e além disso está alto demais e ela pode acabar se machucando. Para piorar a situação, a mão da prota começa a deslizar, o que a deixa ainda mais desesperada. O que devo fazer? Ela se pergunta enquanto fecha os olhos com lágrimas já se formando. De repente uma voz vem do nada e diz: o quê? O que você está fazendo? Era Reynolds que estava no quarto de baixo olhando totalmente surpreso para sua irmã Penélope. Reynolds, Penélope diz e o homem responde com um sim. Ambos estavam surpresos um com o outro enquanto se olhavam. A protagonista então pergunta o porquê do homem estar ali e ele então diz: você está de brincadeira. Seu quarto é no andar acima do meu. A prota então pensa em como ela saberia de algo assim. Reynolds então diz que essa situação é ridícula e pergunta se a mulher está planejando fugir. O que você quer dizer com fugir? Eu só queria passear por um minuto. Penélope se defende. Dar um passeio. Parece que é popular entre as meninas da sua idade sair pelas janelas hoje em dia. O homem fala e Penélope já estava pronta para se defender novamente, mas nesse momento a corda começou a deslizar fazendo a mulher gritar assustada.
Reinaldo então rapidamente sobe na janela já pronto para ajudar sua irmã. Solte, ele diz para a mulher que pergunta o que. Como? O homem então diz para ela largar a corda e pular que ele a pegaria. A protagonista pensa que não pode confiar nele e como se estivesse adivinhando o pensamento dela, o jovem de cabelos rosados fala. Se não quiser, então fique pendurada aí. Sem ter outra opção, Penélope geme e diz, me pega, não erre. Ela então se solta e cai fechando os olhos esperando o resultado disso. Nesse momento então Reinaldo a pega como uma princesa e sorri dizendo, te peguei.